Tecnicamente, uma planta daninha é considerada uma planta que se encontra fora do local onde nós desejamos que ela esteja. Na verdade, a planta daninha, ela é uma vegetação espontânea que ocorre naturalmente nas áreas para a recomposição da vegetação. Porém, quando nós instalamos uma cultura, a planta daninha também se estabelece espontaneamente junto com a cultura. E nessa situação ela interfere no crescimento da cultura. E nas nossas condições tropicais, as plantas daninhas, elas são extremamente agressivas. Elas são extremamente competitivas e interferem na produtividade de forma, inclusive, mais intensa do que em países temperados. Estima-se que na cultura da soja, por exemplo, as plantas daninhas podem interferir em 50% até 70% da produtividade, reduzindo, então, a produção de grãos. Se considerarmos uma produtividade média de soja de 70 sacas por hectare, que é normal no Brasil, nós podemos perder até 35 sacas por hectare. E isso inviabiliza completamente a possibilidade econômica de cultivo da soja. As plantas daninhas, elas são classificadas de diversas formas. E uma das formas de classificação das plantas daninhas é pelo seu tipo de crescimento. As monocotiledôneas são as folhas estreitas e as dicotiledôneas são as folhas largas. O grande problema hoje das dicotiledôneas na cultura da soja é devido à sua tolerância ou resistência ao glifosato, que é o principal herbicida utilizado na cultura da soja. Então nós temos plantas como a corda de viola, o amendoim bravo, a vassourinha de botão e outras ervas que o glifosato somente controla em fases muito iniciais de crescimento. Ele precisa de um parceiro para controlar, principalmente em estádios mais avançados. Notadamente, no Brasil, nós temos 3 espécies que desenvolveram resistência ao glifosato. A primeira foi a buva, que está generalizadamente ocorrendo no Brasil todo, de norte a sul, onde se planta a cultura da soja, ela é um problema. A segunda planta daninha são 2 espécies de amarantos, o Amaranthus palmeri e o Amaranthus híbridos. E a terceira espécie, que na verdade é uma variação do Amaranthus palmeri, é o Amaranthus híbridos. Então são basicamente 3 espécies. As tecnologias que estão sendo utilizadas na cultura da soja que interferem e selecionam a flora infestante. A partir de 2006, quando foi introduzida as culturas transgênicas resistentes ao glifosato no Brasil, transformou a forma de manejo de plantas daninhas e praticamente toda a área estava sendo tratada, ou está sendo tratada com o glifosato como principal forma de manejo. Isso, evidentemente, proporcionou um processo de seleção das plantas daninhas, de mudança de flora, e algumas plantas daninhas se tornaram, ou foram selecionadas, melhor dizendo, como resistentes ao glifosato. O agricultor tem utilizado, por uma série de razões, uma única ferramenta de manejo, não necessariamente certa ou errada, mas uma única maneira, e não tem utilizado as outras ferramentas alternativas, ou tem deixado de utilizar. Então, realmente, com o decorrer dos anos, a gente tem visto seleção de plantas daninhas resistentes. Mas o que a gente observa? Que o agricultor, o que ele faz? Na verdade, há uma substituição de herbicidas. Normalmente, pode até continuar utilizando o glifosato como ferramenta de manejo, mas para aquelas que já são resistentes, só utiliza uma alternativa novamente, sem integrar outros modelos ou outras ferramentas, realmente para fazer um manejo proativo dessa resistência de uma forma geral.
as boas práticas, na verdade, a gente tem que deixar muito claro, elas não são só químicas, né? A gente tem práticas químicas e não químicas, né? Uma prática não química é a cobertura, é fazer uma boa rotação, etc., né? Utilizar todas as ferramentas que a agricultura nos oferece para fazer esse manejo e ter um impacto nessa população de plantas daninhas. Ao mesmo tempo, a gente pode associar essas ferramentas não químicas com as ferramentas químicas, o que nós chamamos como herbicidas, né? Mas nesse conceito, quando a gente escolhe fazer uma alternativa química, né, é interessante a gente associar, né, ou no mesmo ano, ou no decorrer das rotações de culturas, produtos que, na verdade, trabalham de uma forma diferente, ou seja, o que a gente chama de diferentes mecanismos de ação, para que a gente controle essa planta daninha de uma forma efetiva e a gente evite a seleção, né, ou de novas plantas daninhas resistentes, ou eventualmente aquelas que já são evitar a resistência múltipla que a gente chama, ou seja, a resistência a vários grupos químicos herbicidas, que realmente aí a complexidade do manejo só vai aumentando. E entendemos que o dicamba é um produto que, na verdade, nos oferece uma flexibilidade de uso, né? Porque ele não só é um produto de pós-emergência, mas também tem um efeito de solo, né? E quando a gente associa isso no uso na plataforma, eu posso usar o produto pré-plantio, no dia do plantio, ou dentro da cultura. Então, a partir dessas informações e dessas características do produto, nós podemos montar ou integrar esse dicamba dentro de nossos programas de manejo, né, junto com outros herbicidas e outras práticas. O importante que a gente tem que entender, obviamente, que antes da infestação de plantas daninhas de cada região, nós temos que entender os sistemas produtivos de cada região. Quais são as culturas, como que vai ser a rotação, como que é a característica do clima, etc., para que a gente faça um bom entendimento de quando a gente colocar o dicamba como dentro do programa de manejo, como que a gente vai, quais são as respostas que a gente vai ter. Então, o que nós entendemos que sim, para todas essas situações que nós temos, né, independentemente do Rio Grande do Sul, para o Maranhão, Piauí, o dicamba pode ser uma ferramenta bastante interessante para a utilização para manejo de plantas daninhas, né? E, obviamente, a gente tem que complementar isso com as boas práticas de uso, novamente, para garantir que o produto não saia fora do alvo. O que o produtor pode esperar no futuro é 3 aspectos importantes. Ele tem que ter um material genético de qualidade, né? Não adianta você utilizar as melhores práticas agrícolas se a base genética não tem possibilidade de alta produtividade. Isso na soja a gente tem visto no histórico da evolução da produtividade da cultura. Segundo, utilizar da forma mais apropriada possível o ambiente de produção. Então ele vai melhorar o ambiente de produção com melhores adubações, com melhores práticas de plantio, de condução, de controle de pragas e doenças. E, por último, ele tem que reduzir os fatores que interferem na produtividade. Quais são os 3 principais fatores que interferem na produtividade? Planta daninha, pragas e doenças. E a planta daninha eu não vejo uma forma, pelo menos a curto prazo, sem a possibilidade de utilização de herbicidas e de culturas transgênicas que viabilizam o uso de herbicidas de ação total. Da mesma forma, o controle de insetos com a utilização de plantas resistentes a insetos através do gene Bt e, no caso de doenças, da mesma forma. Então, eu entendo que o futuro concilia melhoramento genético, boas práticas agrícolas e aproveitamento dos recursos naturais que tem no ambiente de produção e, terceiro, controlando da melhor forma possível os fatores que interferem na produtividade, que são pragas, doenças e plantas daninhas.